dezenas de milhares de empregos no meu estado do Pará estão ameaçados em razão do atraso no pagamento às construtoras responsáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com as empresas, os desembolsos atrasados ultrapassam a 450 milhões de reais. Essa situação, infelizmente, é verificada em todo o país. São mais de 2 meses que as empresas não recebem. No Pará, assim como no restante da região norte e no nordeste do país, a dificuldade de solvência das construtoras é maior em razão do custo regional, das dificuldades logísticas e do valor das obras. Além de provocar instabilidade e ausência de previsibilidade ao setor da indústria da construção, esses atrasos, presidente, que acontecem de forma recorrente, trazem incertezas às ações para conter o déficit habitacional no país. No Pará, dos 42 empreendimentos em execução com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, 19 estão paralisados, ou pior, foram invadidos, elevando o custo da política habitacional do país. Estamos falando de 23.595 unidades previstas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Residências populares que são fundamentais, presidente, para assegurar o que apregou ao texto constitucional no artigo 6º, ao declarar, entre outros direitos sociais do povo brasileiro, a moradia digna. Ocorre que os atrasos comprometem justamente as construtoras que atuam na chamada faixa 1, destinada a famílias com renda de até R$ 1.800 mensais. Isto porque, nesse segmento, 90% do valor do imóvel é subsidiado com recursos do orçamento por meio do FAR. Lembro, presidente, que no último dia 11 de junho passado, fomos chamados em sessão do Congresso Nacional para apreciar o PLN número 4/2019, para autorizar a abertura de crédito suplementar no valor de 248,9 bilhões de reais para o governo federal. Na ocasião, o líder do governo no Congresso, deputada Joyce, afirmou que o Poder Executivo teria se comprometido a, dentre outros, primeiro, liberar para a educação R$ 1 bilhão dos recursos até então contingenciados. Número 2, liberar 330 milhões para bolsas de estudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Lançar o Plano Safra 2019-2020. Assegurar o pagamento das Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. E, por último, presidente, destinar R$ 1 bilhão ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida. No entanto, a promessa de quitar o passivo referente aos meses de junho e julho não se consolidou. O setor reclama dos atrasos no pagamento e alerta para a reação em cadeia que isso poderá trazer para a economia brasileira e para o avanço da política habitacional. Apesar da publicação da autorização de crédito suplementar para o programa Minha Casa Minha Vida, em edição do Diário Oficial da União, no último dia 12 de julho, o setor da construção reclama que o Ministério da Economia ainda não repassou o valor para o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo programa habitacional, para que regularize a situação de débito com as construtoras. Ademais, o setor ressalta que as construtoras têm levado quase 60 dias a contar da medição das obras para receber pelo serviço, quando que, pelo prazo original, o previsto era o contrato seria apenas de 2 dias. No contrato seria apenas de 2 dias. As construtoras, presidente, do Minha Casa Minha Vida, são empresas de médio e pequeno porte, não trabalham com capital de giro próprio, contam com o pagamento do governo federal para honrar suas dívidas com fornecedores e seus colaboradores. Resultado, obras paradas e trabalhadores sendo demitidos em todo o país. É preocupante a situação do programa Minha Casa Minha Vida.
Matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo apurou que para agosto e setembro o MDR tem previsto apenas 140 milhões em pagamento para cada mês, quando, na verdade, seriam necessários 350 milhões por mês para bancar as obras em execução pelo país afora. Lança-se incerteza, presidente, sobre o programa, que é imprescindível para a retomada do emprego e renda, bem como para o desenvolvimento da indústria da construção, que foi de veras impactado pela última crise econômica enfrentada pelo Brasil. Tamanho é o problema que o cenário econômico brasileiro e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, promoveu no dia de hoje reunião com representantes do setor de todo o país para reforçar o pleito pela regularização do Minha Casa Minha Vida. Falo aqui, senhor presidente, pelos paraenses e me somo aos demais brasileiros que defendem a urgente regularização do programa Minha Casa Minha Vida e pelo tudo que ele representa, não apenas para a retomada da economia, mas também pelo seu papel social. Faço um apelo ao ministro da Economia, doutor Paulo Guedes, ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, ao presidente Bolsonaro, para que possam olhar com carinho os milhões de brasileiros que enxergam nesse programa a única saída para conseguir condições mais acessíveis a fim de financiar uma moradia digna, onde possam formar um lar e criar seus filhos com conforto adequado para que eles venham a se tornar cidadãos de respeito. Encerro, presidente, dizendo da nossa preocupação com tantas empresas no estado do Pará, pelo Nordeste e pelo Brasil afora, que estão vivendo os piores dias da sua vida, das suas atividades, nesse momento, em função de tanto atraso e, do meu ponto de vista, desnecessário, porque o Congresso Nacional já deu ao governo condições de sanar tudo isso quando aprovou o PLN 4/2019. E aí, repito o apelo que faço através do meu pronunciamento aos ministros e ao presidente da República. Nós não podemos quebrar empresas. Quando eu quebro empresa, eu fecho porta de emprego para todo lado. Portanto, encerro aqui agradecendo a oportunidade e faço esse contundente registro da nossa preocupação com relação não só ao programa, mas também às empresas que estão envolvidas na construção dessas unidades, que no meu estado são quase 24 mil. Bem, senador Zequinha Maguinho, tenho certeza que a sua solicitação será encaminhada ao Executivo. Senador Flávio Arnes, para a sua comunicação. Muito bem, agradeço.